Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal da Física Completa. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre força no movimento circular. Mas antes de nós prosseguir, moçadinha, não esqueça aí de dar o seu like, de compartilhar e comentar o nosso vídeo. O seu comentário é de suma importância para nós. Então, vamos lá! Bom, pessoal, como nós falamos na aula do movimento circular uniforme, falamos lá que o módulo da velocidade ela permanece constante com o tempo, mas a sua direção ela varia no passar do tempo. Então, nesse caso, nós temos uma aceleração chamada de aceleração centrípeta, é a aceleração orientada para o centro de uma circunferência. Vamos observar então como é calculado a força centrípeta. Vamos lá? Bom, pessoal, a força centrípeta é uma força orientada para o centro da circunferência, assim como a aceleração centrípeta. Então, lembrando que no movimento circular, a velocidade, o módulo da velocidade, ela permanece constante com o tempo, ao passo que a velocidade ela varia quanto à direção. A força centrípeta tem a mesma direção da aceleração centrípeta. Lembrando lá da segunda lei de Newton, que força resultante é igual massa vezes aceleração. Em um movimento circular, a força centrípeta é igual à força resultante. Logo, então, força centrípeta é igual massa vezes aceleração centrípeta. Lembrando que a aceleração centrípeta é velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, substituindo aí nessa equação, nós vamos ter que força centrípeta é massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Então, observe que essa força é tanto maior quanto maior for a velocidade. E será tanto menor quanto maior for o raio da circunferência. Vamos entender um pouco sobre força centrípeta. Vamos lá? Bom, pessoal, então observamos aí o planeta Terra e a Lua na sua órbita. Então a Lua é mantida em órbita em torno da Terra devido a uma força centrípeta que é orientada para o centro da Terra. Assim como nós temos outros movimentos. Vamos observar então a questão de uma pedra aí pendurado aí, amarrada em uma corda em movimento circular. Bom, pessoal, vamos considerar aí uma pedra amarrada em um barbante, segurado por uma pessoa, e essa pessoa está girando. Vamos considerar assim, está girando essa pedra. E essa pedra vai ficar em movimento circular enquanto esse fio estiver tracionado, enquanto esse barbante estiver tracionado. Se porventura esse barbante se romper, como nós estamos mostrando aí, essa pedra vai sair pela tangente, né? Então ela é mantida em movimento circular devido à força de tração ser igual à força centrípeta. Então, se esse barbante chegar a romper, essa pedra vai sair pela tangente. De mesma forma, um carro é numa trajetória circular. Vamos observar aí o que mantém ele numa trajetória circular. Bom, pessoal, então nós estamos vendo aí a trajetória que o carro está fazendo, numa trajetória circular. O que mantém ele nessa trajetória circular é a força de atrito ser igual à força centrípeta. Então, quando ele perde o atrito com a pista, ele sai pela tangente, como vocês observaram aí. Então, o que mantém esse carro numa trajetória, quando o carro está fazendo aí uma curva, por exemplo, o que mantém ele é a força orientada para o centro da circunferência, que essa força é igual à força de atrito. Lembrando lá na nossa aula de força de atrito, que a força de atrito é o coeficiente de atrito multiplicado pela força de reação normal. Vamos entender um pouquinho mais fazendo um exemplo. Vamos lá? Bom, pessoal, então vamos fazer um exemplo aí para coroar esse conteúdo que nós acabamos de aprender. Então vamos lá. Um veículo de massa 1.000 kg percorre o trecho de uma estrada, conforme indica a figura, com velocidade constante de 18 km por hora, dados gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine a intensidade da força normal que o leito da estrada exerce no veículo nos seguintes casos, no ponto A e no ponto B. Então vamos entender lá, mostrar a figura e representar as forças atuantes nesse veículo nesses seguintes pontos. Bom, pessoal, como vocês bem observam aí a figura representada,
Nós temos aí a figura, o automóvel quando está lá no ponto A, no ponto mais alto, né, dessa trajetória que ele está fazendo, numa elevação. Então eu tenho aí um raio de 10 metros e no ponto B eu tenho aí um vale, né, onde o raio dessa trajetória aí é um raio de 20 metros. Então lá no ponto A, nós temos lá atuando no carro a força peso, não é isso? Que é orientada para baixo, e tem uma força de reação normal, que é orientada no sentido oposto da força peso. Então, essa força normal é sempre perpendicular ao plano de apoio. E nós temos lá no ponto B a força peso também orientada para baixo, e temos a força de reação normal no ponto B orientado para cima, ou seja, no sentido da força centrípeta. Então, a força, lembrando que a força centrípeta, ela sempre é orientada para o centro da circunferência. Então, nesse caso, a força resultante é igual à força centrípeta. Então, logo, se observar lá no ponto A, a força centrípeta é igual à força peso menos a força de reação normal. Como elas apontam para sentidos opostos, é dessa maneira. E lá no ponto B, eu vou ter que a força centrípeta é igual à força de reação normal menos a força peso. Então, observa que a força resultante ela é sempre orientada para o centro da circunferência. Frisando novamente que a força resultante, nesse caso, é igual à força centrípeta. Não somente nesse caso, numa trajetória circular, não é isso? A força centrípeta é igual à força resultante. Então, vamos fazer o cálculo para entender, para nós determinarmos aí a força lá no ponto B, a força de reação normal, lá no ponto A e lá no ponto B. Vamos lá? Bom, o enunciado nos forneceu aí os dados. Então, nós vamos fazer essas coletas de dados. Foi fornecido para nós a massa do móvel, que é de 1.000 kg, a velocidade, que é 18 km por hora, e a gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Só uma observação, eu não posso trabalhar com a velocidade em km por hora. Eu tenho que converter para o Sistema Internacional de Medida. Convertendo em km por hora para metro por segundo, é só lembrar que é dividir por 3,6. Nós já demonstramos isso aí em aulas anteriores. Então, dividindo 18 por 3,6, nós vamos encontrar que a velocidade é de 5 metros por segundo. Vamos calcular agora, então, a força de reação normal lá no ponto A. Lembrando que lá no ponto A, a força centrípeta é igual à força peso menos a força de reação normal. Isolando a força de reação normal, vai ficar aqui peso menos a força centrípeta é igual à força de reação normal. A força peso é massa vezes a gravidade e a força centrípeta é massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio da trajetória. Vamos colocar em evidência os elementos comuns, que é a massa, nessa diferença aí. Então, a massa é 1.000, vai ficar 1.000, abre parênteses, 10 menos 5 ao quadrado, dividido por 10, fecha parênteses. Lembrando que o primeiro 10 é a gravidade e o outro 10 aí do denominador é o raio da trajetória. Resolvendo aí esse quadrado aí, que é 5 ao quadrado, dá 25, não é mesmo? 25 por 10 dá 2,5. E se eu pegar 10 menos 2,5, eu vou encontrar 7,5. Multiplicando aí por 1.000, então nós resolvemos os parênteses primeiro, não é mesmo? Multiplicando então por 1.000, eu vou encontrar 750 newton. Vamos calcular agora a força de reação normal lá no ponto B. Então, lá no ponto B, eu tenho que a força centrípeta é igual à força de reação normal do ponto B menos a força peso. E isolando, então, a força de reação normal do ponto B, vai ficar a força centrípeta mais a força peso igual à força de reação normal no ponto B. De igual maneira, o único detalhe que vai mudar é no raio da trajetória, não é mesmo? A massa continua a mesma, então fica dessa maneira, ó. Massa vezes a gravidade, mais massa vezes velocidade ao quadrado, dividido pelo raio do ponto B.
é semelhante lá à primeira equação que nós resolvemos aí em cima, com um detalhe que o sinal é positivo. Então, resolvendo aí, colocando em evidência a massa, que é semelhante aí para essa adição, vai ficar massa igual massa multiplicado por gravidade mais velocidade ao quadrado, dividido pelo raio da trajetória do ponto B. Substituindo os valores numéricos, nós vamos ter 1000, que multiplica, abre parênteses, 10 mais 5 ao quadrado, dividido por 20, fecha parênteses. 5 ao quadrado dá 25, dividido aí por 20 dá 1,25. Então, 10 mais 1,25 dá 11,25. Multiplicando aí por 1000, nós vamos encontrar que a força de reação normal no ponto B é de 11.250 newton. Vamos fazer mais um exemplo para nós fecharmos com chave de ouro esse conteúdo. Vamos lá? Bom, pessoal, então vamos fazer mais um exemplo aí para nós coroarmos aí esse conteúdo com a chave de ouro. Então diz o seguinte: um carro deve fazer uma curva de raio 1000 metros numa pista plana e horizontal, com velocidade constante e igual a 72 km por hora, admitindo a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, determinar o coeficiente de atrito entre o pneu e a estrada para que o carro não derrape na pista. Então veja que a velocidade para nós foi dada em km por hora, de igual maneira anteriormente, nós temos que converter para metros por segundo. Então vamos lá idealizar esse problema aí. Bom, pessoal, então vamos para a resolução do probleminha enunciado. Então os dados fornecidos aí foi velocidade do automóvel, que é 72 km por hora. Foi dado também o raio da trajetória, que é de 100 metros, e a gravidade. Bom, lembrando que eu não posso trabalhar com a velocidade em km por hora, então eu tenho que converter para metros por segundo. Para converter de km por hora para metros por segundo, nós vamos dividir por 3,6. Dividindo por 3,6, nós vamos encontrar que a velocidade é de 20 metros por segundo. Bom, então vamos lá. No carro está atuando a força orientada para o centro da trajetória, que é a força centrípeta. Para o automóvel descrever uma trajetória circular, essa força centrípeta tem que ser exatamente igual à força de atrito. Também no automóvel está atuando a força-peso, que é orientada verticalmente para baixo, e atua em sentido oposto uma força de reação normal, é a força que o leito da estrada exerce sobre o veículo, força de reação normal. Bom, para esse carro manter em trajetória circular, foi como nós avisamos para vocês, a força centrípeta tem que ser exatamente igual à força de atrito. Força de atrito é coeficiente de atrito multiplicado pela força de reação normal, que é igual à força centrípeta, que é massa vezes velocidade ao quadrado, dividido pelo raio. Então tá aí. Lembrando que a força de reação normal em módulo é igual à força-peso. E força-peso é massa vezes a gravidade. Então, substituindo aí, vai ficar coeficiente de atrito multiplicado pela massa vezes a gravidade é igual a massa vezes velocidade ao quadrado, dividido pelo raio. Como eu tenho massa no primeiro membro e tenho massa no segundo membro, eu posso aí cortar e observe então que o coeficiente de atrito não depende da massa do móvel. Então, o coeficiente de atrito depende da velocidade ao quadrado, da gravidade do raio. Substituindo os valores numéricos que nós coletamos anteriormente, vai ficar 20 ao quadrado, dividido por 10, dividido por 100. 10 vezes 100 dá 1000, e 20 ao quadrado dá 400. Então, vai ficar 400 dividido por 1000. Nós vamos encontrar que o coeficiente de atrito é de 0,4, ou seja, o coeficiente de atrito da estrada com os pneus do carro. Então, para o carro manter essa trajetória aí, o atrito entre o pneu e a estrada tem que ser de 0,4. Então, com isso, nós concluímos essa parte aí. Espero ter ajudado vocês. Se você gostou, não esqueça de dar o seu like, de compartilhar para que possa ajudar mais pessoas. Ficaremos muito agradecidos a vocês no compartilhamento. E dê o seu comentário para que nós possamos
melhorar o nosso vídeo. Mas não vá embora que nós temos um recado para você. Vamos lá? A nossa reflexão de hoje: ninguém se torna forte sem batalhas difíceis. E até o próximo vídeo no nosso canal da Física Completa. Até mais!